Capítulo 7. Horton Lodge. O 31 de janeiro foi um dia turbulento e tempestuoso. Havia um forte vento norte, com uma tempestade contínua de neve caindo no chão e rodopiando pelo ar. Meus pais teriam preferido adiar a minha partida, mas, por medo de me prejudicar junto aos empregadores, por falta de pontualidade no começo do trabalho, insisti em manter o compromisso. Não vou punir os meus leitores com um relato da minha partida naquela manhã de inverno. As despedidas afetuosas, a longa viagem a Ó, a espera solitária pelas carruagens e trens nas estalagens, pois já havia trens naquela época, e finalmente o encontro em Ó, com o empregado do Sr. Murray, que havia sido enviado com o Phaeton para me transportar até Horton Lodge. Vou dizer apenas que a pesada nevasca tinha lançado tantos impedimentos no caminho dos cavalos e máquinas a vapor que, quando cheguei ao fim da minha viagem, já havia se passado várias horas desde o anoitecer, e que então caiu uma tempestade assustadora que tornou as últimas milhas entre Ó e Horton Lodge uma passagem longa e terrível. Sentei-me resignada, com a neve fria e cortante, passando pelo meu véu e me enchendo o colo, sem ver nada, e me perguntando como os dois infelizes, o cavalo e o cocheiro, conseguiam distinguir o caminho tão bem como o faziam. Na verdade, era um estilo de progresso trabalhoso e rastejante, para dizer o mínimo. Finalmente paramos, e a um chamado do cocheiro, alguém destrancou e girou sob as dobradiças enferrujadas, o que pareceu ser o portão do parque interno. Avançamos então ao longo de uma estrada suave, de onde por vezes eu percebia uma enorme massa branca brilhando através da escuridão. Calculei ser uma árvore coberta de neve. Depois de um tempo considerável, paramos novamente. Agora diante do pórtico majestoso de uma casa muito grande, cujas longas janelas desciam até o chão. Levantei-me com alguma dificuldade devido à nevasca e desci da carruagem, esperando que uma recepção gentil e hospitaleira me compensasse da estafa e pelas dificuldades do dia. Um empregado vestido de preto abriu a porta e me admitiu num saguão espaçoso, iluminado por uma lamparina cor de âmbar pendurada no teto. Conduziu-me através deste e ao longo de um corredor
e depois de abrir a porta de uma sala dos fundos, disse-me que aquela era a sala de estudos. Entrei e encontrei 2 moças e 2 rapazes. Supus que fossem meus futuros pupilos. Depois de um cumprimento formal, a moça mais velha, que estava se distraindo com uma tela e uma cesta de lãs alemãs, perguntou se eu gostaria de subir ao andar superior. Respondi afirmativamente. É claro. Matilda, pegue uma vela e mostre a ela o seu quarto. A senhorita Matilda, uma moça robusta, de cerca de 14 anos, com uma túnica curta e calças, encolheu os ombros e deu um sorriso fraco, mas tomou uma vela e seguiu à minha frente pela escada dos fundos, 2 lances extensos e íngremes, e ao longo de um corredor comprido e estreito, até um quarto pequeno, mas razoavelmente confortável. Ela então me perguntou se eu queria um pouco de chá ou café. Ia responder que não, mas lembrei-me de que não havia comido nada desde as 7 horas daquela manhã e me sentia um tanto fraca. Então respondi que tomaria uma xícara de chá. Dizendo que iria pedir a Brown, a jovem saiu e, depois de ter despido o meu casaco pesado e molhado, o chale, o gorro, etc., uma jovem afetada veio para me dizer que os jovens gostariam de saber se eu pretendia tomar chá ali ou na sala de estudos. Com a justificativa do cansaço, escolhi tomar ali mesmo. Ela se retirou e, depois de algum tempo, voltou com uma pequena bandeja de chá e a colocou sobre a cômoda, que servia como penteadeira. Depois de lhe agradecer educadamente, perguntei a que horas se esperava que eu me levantasse de manhã. Os jovens tomam o de jejum às 8h30, senhorita, disse ela. Eles se levantam cedo, mas como raramente estudam antes do de jejum, acredito que não haverá problema se a senhorita se levantar pouco depois das 7. Pedi-lhe para ter a gentileza de me chamar às 7, e prometendo-me atender, ela se retirou. Então, depois de ter quebrado meu longo jejum com uma chávena de chá e uma fatia fina de pão com manteiga, sentei-me ao lado do fogo fraco e me entreguei a um acesso profundo de choro, depois do qual fiz as minhas orações e, em seguida, sentindo-me consideravelmente aliviada, comecei a me preparar para dormir. Descobri então que nenhuma peça da minha bagagem havia sido trazida para o quarto e comecei a procurar a sineta. Como não consegui descobrir nenhum sinal daquele dispositivo em canto algum do quarto, peguei minha vela
e me aventurei pelo longo corredor e desci a escadaria numa viagem de descoberta. No caminho, encontrei uma senhora bem vestida e lhe contei o que procurava. Fiz isso com considerável hesitação, pois não sabia se ela era uma das serviçais superiores ou a própria senhora Murray. Era a dama de companhia da senhora, com a expressão de quem fazia um favor incomum. Ela prometeu tomar providências para que minhas coisas me fossem enviadas. Voltei ao meu quarto e esperei, pensativa, por um longo tempo, temendo muito que ela tivesse esquecido ou se recusado a manter a promessa, e sem saber se devia continuar esperando, ir dormir ou ainda descer novamente. Minhas esperanças foram finalmente revivadas pelo som de vozes e risos, acompanhados pelo tropel de passos ao longo do corredor. E logo a minha bagagem foi trazida por um homem e uma criada de expressão dura, nenhum deles demonstrando nos modos muito respeito por mim. Depois que saíram, fechei a porta, desfiz as malas e me preparei para dormir, pois estava exausta de corpo e mente. Acordei na manhã seguinte com um estranho sentimento de angústia, misturado com uma forte consciência do inusitado da minha situação e com uma espécie de curiosidade incômoda em relação ao desconhecido. Senti-me como alguém arrebatado por um encantamento e, de repente, caído das nuvens numa terra distante e desconhecida, completamente isolada de tudo que já tivesse visto ou conhecido antes, ou como uma semente de cardo levada pelo vento até um inóspito pedaço de terra, onde devia ficar por longo tempo, extraindo nutrição do que parecia tão estranho à sua natureza, até lançar raízes e germinar se conseguisse. Mas isso não dá a mais pálida ideia de como eu realmente me sentia, e ninguém que nunca tenha vivido uma vida tão isolada e imutável como aquela poderá imaginar quais eram meus sentimentos. Dificilmente, mesmo que saiba o que é acordar certa manhã e se encontrar em Port Nelson, na Nova Zelândia, com um mundo de água entre si e tudo que conhecia. Tão cedo não vou esquecer o sentimento peculiar com que ergui a veneziana e olhei o mundo desconhecido. Um ermo branco era tudo que concebia o meu olhar, um deserto de desertos cobertos de neve e pomares abarrotados. Desci à sala de estudos, sem nenhuma pressa de me juntar aos meus alunos, embora não sem alguma curiosidade em relação
ao que o aprofundamento do nosso contato revelaria. Uma coisa, entre outras, de importância mais óbvia. Desci comigo mesma. Tenho de começar chamando-os de senhorita e senhor. Pareceu-me uma manifestação fria e artificial de formalismo entre os alunos e sua professora, como em Wellwood House. Mas, mesmo lá, o fato de eu chamar os pequenos Bloomfields pelos seus nomes naturais tinha sido visto como uma liberdade ofensiva. Como seus pais tiveram todo o cuidado de me mostrar, se referindo a eles como senhor e senhorita Bloomfield ao falarem comigo. Eu tinha demorado a entender a sugestão, porque toda a questão me pareceu absurda demais. Mas agora estava determinada a ser mais sábia e já começar a usar tanto formalismo e cerimônia quanto fossem exigidos por qualquer membro da família. Na realidade, como meus pupilos eram mais velhos, isso seria bem mais fácil, apesar de as pequenas palavras senhor e senhorita parecerem ter um efeito surpreendente na repressão de toda bondade sincera e íntima e na extinção de todo brilho de cordialidade que pudesse crescer entre nós. Uma vez que não sou capaz, como Dogberry, de me forçar a lançar todo o meu tédio sobre o leitor, não vou cansá-lo com o detalhamento minucioso de cada descoberta e procedimento desse dia e do seguinte. Ele, sem dúvida, ficará plenamente satisfeito com um esboço dos diferentes membros da família e uma visão geral do primeiro ano ou 2 da minha estada com eles. Começarei pelo chefe, o Sr. Murray. Era visto por todos como um nobre rural turbulento e fanfarrão, um dedicado caçador de raposas, um talentoso cavaleiro e ferrador, um agricultor prático e um entusiasmado bon vivant. Digo que ele era visto assim porque os meses se passavam e eu praticamente não o via, com exceção aos domingos, quando ele ia à igreja, ou de quando a figura desse senhor, alto e corpulento, com bochechas vermelhas e nariz encarnado, passava por mim ao cruzar o saguão ou a passear no terreno. Nessas ocasiões, se ele passava por perto o bastante de mim para falar, costumava me oferecer um aceno sem cerimônia, acompanhado de um "Bom dia, senhorita Gray", ou outra breve saudação semelhante. Mas seu riso alto com frequência me alcançava ao longe, e ainda com mais frequência eu o ouvia blasfemando e discutindo com os lacaios, o cavalariço, o cocheiro ou algum outro infeliz subordinado.
A senhora Murray era uma bela e espirituosa senhora de 40 anos, que não precisava de ruge nem de enchimentos para aumentar seus encantos. Seus principais divertimentos eram, ou pareciam ser, dar ou frequentar festas e se vestir no último rigor da moda. Não a vi, senão às 11 horas da manhã seguinte à minha chegada, quando me honrou com uma visita da mesma forma como minha mãe poderia entrar na cozinha para ver uma nova criada. Mas não exatamente como ela, pois minha mãe a teria visto logo após a sua chegada. Não esperaria o dia seguinte. Ademais, teria falado com ela de maneira mais gentil e amistosa e oferecido a ela algumas palavras de conforto, bem como uma exposição simples dos seus deveres. Mas a senhora Murray não fez nada disso. Ela apenas entrou na sala de estudos ao voltar da sala da governanta, onde fora encomendar o jantar. Me deu um bom dia, parou por 2 minutos ao lado da lareira, disse algumas palavras sobre o tempo e sobre a dura viagem que eu fizera no dia anterior. Afagou o filho mais novo, um menino de 10 anos, que acabara de limpar as mãos e a boca no seu vestido, depois de comer um petisco saboroso da despensa da governanta. Comentou que ele era um menino doce e bom, e depois saiu com um sorriso complacente no rosto, pensando sem dúvida que já tinha feito o suficiente por aquele dia e que havia sido deliciosamente condescendente naquela situação. Era evidente que seus filhos tinham a mesma opinião, apenas eu pensava de outra forma. Depois dessa visita, ela voltou 1 ou 2 vezes durante a ausência dos meus alunos para me esclarecer acerca dos meus deveres com relação a eles. No tocante às meninas, ela me pareceu ansiosa por fazê-las tão superficialmente atraentes e ostentosamente educadas quanto fosse possível, sem que houvesse problemas ou desconforto para elas. Eu deveria agir, estudar e trabalhar para divertir e atender, instruir, refinar e polir, sem exigir esforço da parte delas e sem exercer qualquer autoridade. Com relação aos 2 meninos, era mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de educação, eu deveria enfiar nas suas cabeças o máximo de gramática latina e a antropologia de Richard Velpe, para prepará-los para a escola, ou melhor, a maior quantidade possível, sem dificuldade para eles. John talvez fosse um tanto agitado, e Charles um pouco nervoso e cansativo.
Mas de qualquer maneira, senhorita Grey, espero que você mantenha a calma. Seja suave e paciente todo o tempo, em especial com meu pequeno Charles, que é muito nervoso e sensível, e completamente desacostumado com tudo que não seja um tratamento carinhoso. Você vai me desculpar por lhe dizer essas coisas, pois de fato, até hoje descobri que todas as preceptoras, mesmo as melhores entre elas, deixavam a desejar sob esse aspecto. Faltava-lhes aquele espírito manso e calmo que São Mateus ou algum deles diz ser melhor que vestir as melhores roupas. Você há de conhecer o trecho a que me refiro, pois é filha de um clérigo, mas não tenho dúvida de que será satisfatória sob esse aspecto, assim como no resto. E lembre-se, sempre que um dos jovens fizer algo impróprio, se a persuasão ou a censura bondosa não forem suficientes, deixe que um dos outros venha me contar, pois posso falar com eles de forma muito aberta, o que não seria adequado para você. Faça-os tão felizes quanto lhe seja possível, senhorita Grey, e tenho certeza de que vai nos atender plenamente. Observei que, apesar de ser tão extremamente ansiosa pela felicidade e conforto dos seus filhos, e de falar sempre disso, a senhora Murray nunca mencionava o meu bem-estar. Embora eles estivessem em casa, cercados de amigos, e eu ser uma estranha, cercada de estranhos, ainda não conhecia o suficiente do mundo para não me surpreender com essa anomalia. A senhorita Murray, de nome Roseley, tinha por volta de 16 anos quando cheguei, e era uma moça muito, muito bonita. E 2 anos depois, quando o tempo desenvolveu por completo a sua forma e acrescentou graça ao seu porte e comportamento, ela se tornou positivamente linda em grau incomum. Era alta e esbelta, mas não magra, muito bem formada, de uma beleza requintada, ainda que não sem uma juventude brilhante e saudável. Seus cabelos, que ela usava numa profusão de longos cachos, eram de um castanho muito claro, quase amarelo. Seus olhos eram azuis claros, mas tão luminosos e brilhantes que poucos os desejariam mais escuros. Suas outras feições eram pequenas, não completamente regulares, nem irregulares a ponto de isso ser notado, mas o conjunto a definia como uma moça muito bela. Gostaria de poder dizer da sua mente e temperamento o mesmo que digo da forma e de seu rosto. Ainda assim,
Não pense que eu tenho revelações terríveis a fazer. Ela era alegre, tranquila e às vezes muito simpática com as pessoas que não contrariavam a sua vontade. Com relação a mim, quando cheguei, ela foi fria e arrogante, depois insolente e intolerante. Mas, à medida que nos conhecíamos, ela foi abandonando a afetação e, com o tempo, passou a ser tão ligada a mim quanto lhe seria possível ligar-se a alguém com o meu caráter e posição, pois raras vezes perdia de vista, por mais de meia hora de cada vez, a minha posição de empregada e de filha de um pastor pobre. E ainda assim, acredito que de modo geral ela me respeitava mais do que pensava, porque eu era a única pessoa na casa que constantemente professava bons princípios, que costumava falar a verdade e se esforçar para se inclinar diante do dever. E isso eu digo não para me louvar, claro, mas para mostrar o estado infeliz da família a qual os meus serviços eram então dedicados. Não havia membro em quem eu lamentasse tanto essa triste falta de princípios como na senhorita Murray. Não apenas porque eu tinha caído nas suas graças, mas porque havia nela tantas coisas agradáveis e cativantes que, apesar de suas falhas, eu realmente gostava dela, quando não provocava minha indignação ou me irritava com a exibição grande demais das suas falhas. Falhas que eu gostava de me convencer eram antes o efeito da sua educação do que do seu caráter. Nunca lhe tinham ensinado corretamente a distinção entre o certo e o errado. E ela, tal como seus irmãos e irmãs, tivera desde a infância permissão para tiranizar babás, preceptoras e criados. Nunca havia aprendido a moderar seus desejos, a controlar o temperamento ou refrear a vontade, ou a sacrificar o próprio prazer pelo bem de outros. Por seu temperamento ser naturalmente bom, ela nunca era violenta ou rabugenta, mas por causa da condescendência constante e do desprezo eterno pela razão, ela era com frequência impaciente e caprichosa. Sua mente nunca fora cultivada, seu intelecto, na melhor das hipóteses, era um tanto raso. Tinha considerável entusiasmo, rapidez de percepção e algum talento para a música e aprendizagem de línguas, mas até os 15 anos não havia se interessado em aprender nada. Porém, nessa idade, o gosto pela exposição excitou suas faculdades e a introduziu a se ampliar, mas apenas a efeitos mais vistosos. E quando eu cheguei,
foi a mesma coisa. Tudo era esquecido, menos o francês, o alemão, a música, o canto, a dança, os bordados ornamentais e um pouco de desenho. O desenho que pudesse produzir a máxima aparência com mínimo de trabalho, e cujas partes principais em geral eram feitas por mim. Para a música e canto, além das minhas instruções, ela tinha a assistência do melhor mestre do país e nessas atividades, bem como na dança, ela com certeza atingiu grande proficiência. Ela devotava parte excessiva do seu tempo à música, fato que eu, como sua preceptora, apontei-lhe muitas vezes, mas sua mãe acreditava que, se ela gostava, não poderia haver tempo excessivo à aquisição de uma arte tão cativante. De bordados decorativos, eu nada sabia, além do que aprendi com minha aluna e pela minha própria observação. Mas, tão logo fui iniciada, ela me usou de 20 diferentes formas. Todas as partes tediosas do seu trabalho foram passadas para meus ombros, tal como esticar os bastidores, bordar na tela, separar as lãs e sedas, preparar o fundo, cortar os pontos, emendar os erros, acabar as peças de que ela tinha se cansado. Aos 16 anos, a senhorita Murray era uma moça travessa, mas não mais travessa do que era natural e permissível a uma moça daquela idade. Porém, aos 17, aquela propensão, como todas as outras coisas, começou a dar passagem ao domínio da paixão. E logo ela se viu engolfada na ambição de atrair e fascinar o outro sexo. Mas já basta de falar sobre ela. Vamos agora tratar de sua irmã. A senhorita Matilda era uma moça verdadeiramente estouvada, de quem pouco há para se dizer. Era cerca de 2 anos e meio mais nova que a irmã. Seu rosto era maior, a pele muito mais morena. Poderia se tornar uma mulher bonita, mas tinha os ossos grandes demais e era muito desajeitada para poder ser considerada uma beldade, o que então para ela não tinha a menor importância. Rosalie conhecia todos os seus encantos, os considerava ainda maiores do que realmente eram e os valorizava muito, mais do que deveria, ainda que fossem 3 vezes maiores. Já Matilda se considerava bonita, mas não dava grande importância a isso, e dava ainda menos importância ao cultivo da sua mente e o aprendizado das atividades decorativas. A forma com que aprendia as lições e praticava música era calculada para levar ao desespero qualquer preceptora.
Por mais curtas e fáceis que fossem as tarefas, quando eram feitas, vinham rasuradas de todas as formas sempre. E, em geral, nas horas mais inconvenientes e da maneira menos benéfica para ela mesma e menos satisfatória para mim. A curta meia hora de prática musical era dedilhada horrivelmente, e enquanto isso ela me insultava por interrompê-la com correções, por não corrigir seus erros antes que fossem cometidos ou algo assim irracional. Uma ou duas vezes tentei censurá-la com seriedade por essa conduta irracional, mas nessas ocasiões recebi discursos tão repreensivos de sua mãe que me convenci de que, se quisesse manter aquela colocação, deveria deixar a senhorita Matilda seguir a sua própria maneira. Quando as aulas acabavam, entretanto, também acabava o seu mau humor. Cavalgando o seu pônei, brincando com os cães ou com seus irmãos e irmã, mas em especial com o querido irmão John, ela estava no sétimo céu. Como um animal, Matilda vivia bem, cheia de vida, vigor e atividade. Como um ser inteligente, era barbaramente ignorante, indócil, descuidada e irracional. Era, por isso, muito desencorajadora para alguém com a tarefa de cultivar a sua compreensão, reformar seus modos e ajudá-la a adquirir os talentos decorativos que, ao contrário da irmã, ela desprezava tanto quanto o resto. A mãe tinha alguma noção das suas deficiências e me fez muitos discursos para explicar como formar seus gostos, me empenhar para despertar e alimentar a sua vaidade adormecida e por insinuações e lisonjas inteligentes atrair sua atenção para os objetos desejados, o que eu não me propus a fazer. Disse também que eu devia preparar e desimpedir o caminho da aprendizagem até que ela conseguisse deslizar por ele sem o menor esforço, o que eu não seria capaz de fazer, pois nada pode ser ensinado sem algum esforço por parte de quem aprende. Quanto ao aspecto moral, Matilda era imprudente, teimosa, violenta e fechada à razão. Uma prova do estado deplorável da sua mente era ela ter aprendido, com o exemplo do pai, a praguejar como um soldado. Sua mãe costumava se chocar com esse costume tão pouco feminino e se perguntava como ela o tinha apreendido. Mas você logo vai conseguir livrá-la dele, senhorita Grey. Não passa de um hábito, e se a senhorita lembrá-la educadamente toda vez que ela o disser, tenho certeza de que em pouco tempo ela o abandona.
Eu não apenas lembrava educadamente, tentei imprimir nela o quanto aquilo era errado e o quanto era agressivo aos ouvidos de pessoas decentes, mas tudo em vão. A única resposta que eu recebia era um riso desatento e a frase: "Ora, senhorita Gray, como pode estar chocada? Estou tão feliz. Bem, não consigo evitar. Papai não deveria ter me ensinado. Aprendi tudo com ele e talvez um pouco com o cocheiro." Seu irmão John, vulgo Master Murray, tinha cerca de 11 anos quando cheguei. Um belo menino, robusto e saudável, em geral, franco e simpático. Teria sido um rapaz decente se houvesse sido adequadamente educado, mas agora ele era bruto como um urso novo, turbulento, desobediente, sem princípios, sem instrução, ineducável, pelo menos para uma preceptora, o tempo todo vigiada por sua mãe. Os professores na escola talvez pudessem governá-lo melhor, pois ele foi mandado para a escola para meu alívio, durante 1 ano, num estado, verdade seja dita, de escandalosa ignorância de latim, bem como das coisas mais úteis que tinham sido totalmente esquecidas. E isso, sem dúvida, seria lançado à conta de sua educação ter sido confiada a uma professora de quem se esperava que pudesse cumprir o que não tinha absolutamente nenhuma competência para executar. Do seu irmão, só fui liberada 12 meses depois, quando ele também foi despachado no mesmo estado de vergonhosa ignorância que o primeiro. Master Charles era o queridinho da sua mãe. Era pouco mais de 1 ano mais novo que John, mas bem menor, mais pálido, menos ativo e robusto, um tipo pequeno, rabugento, covarde, caprichoso e egoísta, que só se aplicava na hora de fazer maldades e só era inteligente para inventar falsidades, não apenas para esconder seus erros, mas também por malignidade, para lançar ódio sobre outros. De fato, o Sr. Charles era para mim um grande aborrecimento. Viver em paz com ele era uma prova de paciência. Vigiá-lo era pior, e educá-lo ou fingir educá-lo era impossível. Aos 10 anos, ele não sabia ler corretamente a linha mais fácil do livro mais simples. E como, de acordo com o princípio de sua mãe, eu tinha de ajudá-lo antes que ele tivesse tempo para hesitar ou examinar a ortografia. E nunca deveria informá-lo, como um incentivo ao esforço, que outros meninos estavam mais adiantados que ele. Não chega a surpreender que ele fizesse pouco progresso
durante os 2 anos em que fui responsável por sua educação. As mínimas parcelas de gramática latina, etc., tinham de ser repetidas para ele até que resolvesse que já sabia. E então ele precisava receber ajuda para dizê-las. Quando cometia erros nas suas pequenas somas em aritmética, eles tinham de lhe ser mostrados imediatamente e, em seguida, era preciso fazer a soma para ele, em vez de deixá-lo exercitar suas faculdades para descobrir sozinho, de forma que, é claro, ele não se dava ao trabalho de evitar erros e, em geral, lançava números aleatoriamente sem nenhum cálculo. Eu não me confinava invariavelmente a essas regras. Elas iam contra a minha consciência, mas raras vezes me desviava delas por menos que fosse, sem incorrer na ira do meu pequeno pupilo, seguida pela de sua mãe, para quem ele relacionava as minhas transgressões, exagerando malignamente ou adornando-as com seus próprios embelezamentos. E, em geral, eu me via a ponto de perder ou de ter de renunciar ao meu emprego. Mas, em nome dos que haviam ficado em casa, afogava o orgulho e suprimia a indignação, e consegui continuar lutando até o meu pequeno algoz ser despachado para a escola. Seu pai declarou que a educação em casa não funcionava com ele, estava claro. Sua mãe o mimava escandalosamente e sua preceptora não conseguia obter nenhum resultado. Mais algumas observações sobre Horton Lodge e seus acontecimentos e terei terminado por enquanto com essa descrição. A casa era muito respeitável, superior à do Sr. Bloomfield, tanto na idade como no tamanho e na imponência. O jardim não era projetado com tanto bom gosto, mas em vez de um gramado, das jovens árvores protegidas por estacas, do bosque de álamo e da plantação de abetos, havia um amplo parque particular, repleto de veados e embelezados por velhas árvores. O terreno ao redor era agradável, como podem ser agradáveis os campos férteis. Árvores florescentes, aleias verdes e silenciosas e cercas vivas com flores silvestres espalhadas por suas ladeiras. Mas era deprimentemente plano para alguém nascido e criado entre as colinas íngremes de. Estávamos situados a cerca de 2 milhas da igreja da aldeia, e por isso a carruagem da família era requisitada toda manhã de domingo, e às vezes com maior frequência. O senhor e a senhora Murray costumava considerar suficiente serem vistos na igreja uma vez no culto do dia,
mas os jovens gostavam de ir uma segunda vez para perambular o dia inteiro sem fazer nada. Quando algum dos meus alunos decidia caminhar e me levava consigo, eu gostava, pois caso contrário, minha posição na carruagem era ir apertada no canto mais distante da janela aberta, com as costas voltadas na direção dos cavalos. Uma posição que sempre me provocava enjoo. E se com isso não acabasse sendo forçada a sair da igreja durante o culto. Minhas devoções eram perturbadas por langor e mal-estar e pelo medo atormentador de que aquilo se tornar pior. Uma dor de cabeça deprimente era minha companheira por todo aquele dia, que deveria ser de descanso bem-vindo e de alegria sagrada e calma. É muito estranho, senhorita Gray, que a carruagem lhe provoque enjoo. Em mim ela nunca provoca, observou a senhorita Matilda. Nem em mim, disse sua irmã, mas acredito que provocaria se eu me sentasse onde ela se senta. Um lugar tão horrível. Senhorita Gray, não sei como você aguenta. Sou obrigada a aguentar, pois não me deixam escolha. Eu poderia ter respondido, mas em consideração aos seus sentimentos, me limitei a responder: ora, é uma viagem curta, e se eu não passar mal na igreja, não me importo. Se me pedissem para dar uma descrição da organização e planejamento de tarefas diárias, seria um trabalho muito difícil para mim. Fazia as refeições na sala de estudos com meus alunos nas horas que eles preferissem. Às vezes, eles pediam a refeição muito cedo e a deixava esperando na mesa por mais de 1 hora. E então ficavam de mau humor porque as batatas estavam frias e o molho coberto de gordura solidificada. Às vezes tomavam chá às 4, às vezes agrediam os criados porque ele não tinha sido servido precisamente às 5. E quando o horário era obedecido, como forma de incentivo à pontualidade, eles deixavam o chá na mesa até às 7 ou 8 horas. As horas de estudo eram organizadas da mesma forma. Nunca se atendiam à minha conveniência ou julgamento. Às vezes Matilda e John determinavam acabar com essa maçada ainda antes do desjejum e mandavam a criada me chamar às 5:30, sem nenhuma desculpa ou escrúpulo. Às vezes me diziam para estar pronta precisamente às 6, e depois de me vestir rapidamente, descia à sala de estudo vazia e esperava um longo tempo até descobrir que haviam mudado de ideia e ainda estavam dormindo. Ou talvez, se fosse uma bela manhã de verão, Brown vinha me dizer que os jovens tinham decidido
se dar um feriado e saído. E então eu esperava-o de jejum até quase desmaiar, mas eles haviam se fortalecido com alguma coisa antes de sair. Muitas vezes eles preferiam fazer as lições ao ar livre, e eu não tinha nada a objetar, embora frequentemente me resfriasse por ter me sentado na grama úmida ou por me expor ao orvalho da noite, ou a um vento insidioso que parecia não ter efeito prejudicial sobre eles. Era muito bom que eles fossem resistentes, mas poderiam ter aprendido a cultivar alguma consideração pelos outros, os que não eram tanto. Mas não posso culpá-los, pelo que era talvez minha própria culpa, pois nunca objetei a eles se sentarem onde lhes aprouvesse. Preferi tolamente correr o risco das consequências e, em vez de perturbá-los para minha conveniência, a maneira indecorosa como eles faziam suas lições era tão notável quanto o capricho da sua escolha da hora e lugar. Apesar de receber minhas instruções ou repetir o que tivesse aprendido, eles se emperravam sobre o sofá, deitavam no tapete, espreguiçavam e bocejavam, falavam uns com os outros ou olhavam pela janela. Já eu, por outro lado, não podia parar nem para agitar o fogo ou apanhar o lenço que tinha deixado cair sem receber censura de um dos meus pupilos pela desatenção ou ouvir que mamãe não ia gostar se eu fosse tão descuidada. Os criados, vendo a pouca estima com que a preceptora era tido tanto pelos pais como pelos filhos, regulavam seu comportamento no mesmo padrão. Muitas vezes me levantei em favor deles, com risco de prejuízo para mim, contra a tirania e injustiça dos jovens senhores e senhoritas, e sempre me esforcei para lhes dar tão pouco trabalho quanto me era possível. Mas eles negligenciavam por completo o meu conforto, desprezavam os meus pedidos e faziam pouco caso das minhas ordens. Os criados, estou convencida, não agem mal por conta própria, por serem ignorantes e pouco acostumados ao raciocínio e à reflexão em geral. São corrompidos pelo descaso e pelo mau exemplo dos que estão acima, e aqueles, acredito eu, não eram da melhor categoria. Às vezes eu me sentia degradada pela vida que levava e envergonhada por me submeter a tantas indignidades, e às vezes me considerava uma boba por me preocupar tanto por eles, e temia estar carente de humildade cristã, ou daquela caridade que sofre muito e é dócil, não aspira ao seu, não é facilmente provocada, suporta tudo, sofre tudo. Mas
Com tempo e paciência, as coisas começaram a melhorar um pouco, de forma lenta, é verdade, e quase imperceptível. Livrei-me dos rapazes, o que não foi pouca coisa, e as meninas, como mencionei acima, com relação a uma delas, tornaram-se um pouco menos insolentes e começaram a manifestar algum sintoma de estima. A senhorita Grey era uma criatura estranha. Ela nunca lisonjeava e não as elogiava nem a metade do que se esperaria, mas sempre que falava favoravelmente delas ou de alguma coisa pertencente a elas, as meninas tinham certeza de que a aprovação era sincera. Ela era muito atenciosa, calma e pacífica, mas havia alguma coisa que a deixavam fora de si. Elas não se importavam muito, é verdade, mas ainda assim era melhor mantê-la calma, pois quando estava de bom humor, ela conversava com elas. Era muito simpática e divertida à sua maneira, que era muito diferente da maneira da mamãe. Mas ainda assim era muito bom para variar. Ela tinha opiniões próprias sobre qualquer assunto e se mantinha firme nelas. Em geral, opiniões muito cansativas, pois sempre pensava no que era certo e no que era errado. Tinha uma estranha reverência a assuntos ligados à religião e um afeto inexplicável por pessoas boas.